Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Angular. Hoje para falar de mais um assunto que é muito importante aqui para a gente aprender. Muita gente tem curiosidade para entender como é que funciona, como é que faz para funcionar isso, que é colocar os itens na tela alinhados no centro. Como que a gente estava fazendo isso aqui? Alguns inscritos perguntaram como que eu tinha feito para colocar esse ícone do nosso upload da imagem aqui centralizado na nossa tela. Bom, como foi uma pergunta que mais de uma pessoa me fez, eu resolvi criar esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, eu criei três elementos aqui na nossa tela. Nós estamos conseguindo ver aqui agora esses três elementos. Como você pode ver, são três elementos diferentes, são similares, mas são diferentes. Um deles estão com praticamente todos os itens alinhados à esquerda. O segundo item está alinhado no centro, mas o conteúdo aqui dentro não está centralizado, certo? E o terceiro item é aquele que a gente quer, o objetivo, né? Que é centralizar tanto o componente externo quanto os elementos que a gente tem aqui dentro. Então, isso é extremamente simples de fazer, mas é extremamente útil também para os nossos projetos, né? A gente sempre quer colocar os itens aliados na tela e tudo mais. Então, é uma funcionalidade muito bacana para a gente aprender. Então, vamos lá. Nós vamos transformar esse primeiro item aqui no último aqui, certo? Passo a passo, são apenas dois passos, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso componente, esse aqui são os dois outros componentes. Esse aqui é o componente que nós vamos alterar. Bem, beleza. A primeira coisa que a gente precisa fazer nós precisamos alterar, não alterar, mas a gente precisa definir que o nosso componente ele vai ter um tamanho de 100% da largura. Então nós colocamos essa classe aqui do Bootstrap, que o W ele indica widget, certo? Que é a largura, e esse 100 aqui representa a largura de 100%. É exatamente essa propriedade aqui que nós estamos aplicando. Beleza? E uma segunda propriedade que nós precisamos aplicar é a mxAuto, certo? Essa mxAuto é uma classe também do Bootstrap, que ela atualiza uma propriedade do nosso componente, que é o widget. Ele coloca as margens do nosso componente como automáticas. Então ele já faz as continhas para a gente do tamanho da tela e já centraliza o nosso objeto. Então, como você pode ver agora, o nosso objeto já está centralizado aqui na tela, ocupando todo o espaço que o componente necessita, certo? Quando nós estamos definindo aqui duas colunas de 6 e uma coluna de 6 aqui externamente, certo? Então ela tem esse tamanho aqui é de 6 colunas, e se a gente colocar duas, é claro, vai ficar separado em duas colunas de 6 aqui. E nós colocamos aqui dentro uma linha com mais duas outras colunas de 6, que são esses números aqui dentro. Beleza? Então agora nós já temos o nosso item alinhado verticalmente aqui na tela, certo? E agora nós precisamos alinhar o conteúdo aqui dentro, para que ele fique similar, igual a esse aqui, esse nosso último componente. Então como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente precisa alterar o componente nós precisamos alterar a classe do componente que a gente quer alinhar. Então nós vamos alterar o componente dessa coluna, que são os elementos que nós queremos alterar no momento. Então o Bootstrap também já ajuda muito com isso, porque ele já tem uma classe para isso. Como ele utiliza Flexbox, que é um componente aí do HTML, o HTML5, ele apresentou isso pra gente, essa funcionalidade que é incrível, por sinal. O Bootstrap ele tem a sua própria propriedade, uma classe que aplica todas as propriedades do Flexbox aqui pra gente nesse componente. Então, utilizando o deflex, que é a propriedade do Flexbox do Bootstrap, nós podemos aplicar mais uma segunda classe, que é o Justify Content Center. Certo? Nada mais é que ele vai justificar o conteúdo no centro do seu objeto. E nós só precisamos copiar isso aqui para dentro dos dois componentes que a gente quer alinhar, beleza?
Então, quando a gente voltar aqui, já vamos salvar aqui o componente. Vamos esperar atualizar, certo? Vamos navegar aqui para a nossa tab de uniformes. E como você pode ver agora, os itens já estão alinhados ao centro do nosso componente. Muito simples, como você pode ver. Agora nós podemos colocar, seja lá o que for aqui dentro, que eles já vão ficar alinhados. Não tem problema nenhum. Podemos colocar, por exemplo, um botão, certo? Vamos aplicar uma classe aqui, btn primary, beleza? Só para ilustrar como é que fica, como os itens já ficam alinhados aqui no botão, na tela, certo? Então você pode ver, já estão alinhadinhos aqui. A gente pode colocar, por exemplo, aqui para separar um BR, né? Que é um salto de linha, ou podemos colocar dentro de um parágrafo, ou depois outras colunas. Aí fica a seu critério separar aí o melhor da melhor maneira possível. O H1 aqui, o BR aqui eu acho que não vai funcionar. Talvez nós precisamos colocar um parágrafo aqui. Vamos testar com parágrafo. Certo? Salvamos aqui. Vamos aqui para navegar novamente. Talvez nós temos que verificar uma outra maneira de criar esse componente aqui. Ele não está identificando salto de linha dentro da nossa coluna, mas é bem possível, é bem certo de a gente conseguir fazer isso, certo? Então, mas essa aí já é um problema para uma próxima aula. Bom, basicamente a aula de hoje é isso. A gente aprendeu aqui como alinhar os nossos itens verticalmente na tela. Espero que isso possa ajudar alguém com o projeto, certo? Se quiser alinhar os componentes da tela, seja lá como for agora, é completamente possível, sem precisar criar CSS extremamente complicado para fazer isso. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui logo aqui embaixo, certo? Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.